Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa do dia 24 de junho de 2026, hoje é quarta-feira, solenidade da Natividade de São João Batista. João Batista é o único santo, além da Mãe do Senhor, Nossa Senhora, de quem se celebra com o nascimento para o céu, também o nascimento segundo a carne. Foi o maior entre os profetas, porque pôde apontar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sua vocação profética desde o ventre materno reveste-se de acontecimentos extraordinários repletos de júbilo messiânico que preparam o nascimento de Jesus. João é o precursor do Cristo pela palavra e pela vida. O batismo de penitência que acompanha o anúncio dos tempos últimos é figura do batismo segundo o Espírito. A data da festa, 3 meses após a anunciação, e 6 meses antes do Natal, corresponde às indicações de Lucas no capítulo 1, versículos de 36, 56 a 57. Irmãos e irmãs, celebrando a solenidade da Natividade de São João Batista, ouçamos sua voz, que sempre nos aponta para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ouçamos a proclamação do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos de 57 a 66, depois 80. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome? Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser esse menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, João é o seu nome. Ele é o último dos profetas do Antigo Testamento, mas também marca a transição para o Novo ao reconhecer Jesus. Eis o Cordeiro de Deus. A liturgia celebra este mistério. Na primeira leitura do profeta Isaías, capítulo 49, versículos de 1 a 6, escutamos o segundo cântico do servo sofredor. Nele contemplamos a vocação do profeta, chamado por Deus ainda no ventre materno para cumprir a sua missão com profunda intimidade com o Senhor. Ele será a luz para as nações e instrumento de salvação para todos. A missão de João Batista reflete essas mesmas realidades. A leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos de 22 a 26, recorda a importância do ministério do precursor. João pregou um batismo de conversão, preparando os corações para a vinda do Messias. O Evangelho de hoje, continuação daquele proclamado na vigília, narra o nascimento do filho de Zacarias e Isabel. No momento da circuncisão, Deus manifesta o seu poder sobre a vida da criança. De fato, a mão do Senhor estava com ele. Com João, os tempos messiânicos se inauguram e a esperança renasce no coração do povo de Israel. Meus irmãos e minhas irmãs, grande e significativa foi a alegria de Isabel e de Zacarias quando do nascimento de João Batista. Ele era o prenúncio da chegada da salvação prometida, encarregado de preparar o caminho para o Salvador esperado, o Messias, o enviado do Pai. Humilde, não buscou a si mesmo, nem se cansou de anunciar a verdade. Humildemente retirou-se quando reconheceu que Cristo havia chegado. O nome João significa Deus tem misericórdia e anunciava bem o que haveria de ser o filho de Isabel e Zacarias. João haveria de preparar o caminho e preparar a chegada de Jesus, a grande misericórdia de Deus. Diante de cada criança que nasce também
podemos pressentir e esperar uma nova manifestação da bondade divina, que quer o bem e a felicidade de todos nós. A exemplo de São João Batista, devemos aprender a exercer a nossa missão com humildade e na verdade. Queridos irmãos e amadas irmãs, que vai ser deste menino? Perguntaram quando João Batista nasceu. Esta é uma pergunta que costuma ser feita quando nasce uma criança. O que vai ser essa menina? O que vai ser esse menino? O que será, diz a canção, e assim seria se a criança não fosse gente. O animal viverá sempre no ambiente de seus instintos. A criança caminha para a humanização. João Batista será um homem de muitos passos e de nenhum passo. Não o vemos vestido de seda, nem saindo embriagado do paço, que é o palácio real. Irá andando, abrirá caminhos, com a difícil tarefa de aplainar o que for áspero. Andará à frente do Senhor para aplainar e preparar os seus caminhos. O Senhor lhe será favorável. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos, ó Deus, que suscitaste São João Batista a fim de preparar para o Cristo um povo perfeito. Concedei ao vosso povo a graça das alegrias espirituais e dirigi os corações de todos os fiéis pelo caminho da salvação e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus, nosso Pai, que hoje nos reuniu para celebrar a festa de São João Batista, vos abençoe e vos proteja de todo o mal, e vos confirme na sua paz. Amém. O Cristo Senhor, que manifestou em São João Batista a força renovadora da Páscoa, vos torne testemunhas do seu Evangelho. Amém. O Espírito Santo, que em São João Batista nos ofereceu um sinal da caridade divina, vos torne capazes de criar na Igreja uma verdadeira comunhão de fé e de amor. Amém. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e glorificar o Senhor com a vossa vida, graças a Deus. João Batista, uma voz no deserto, anunciando o Messias Jesus. Bendito Deus de Israel, que a seu povo visitou e deu
Jesus.